Olá, companheiros, muito boa noite. Começando mais um Uso Ela, conversa sobre cultura aqui na Causa Operária TV. Boa noite para vocês. Começando o nosso programa aqui no seu canal Revolucionário Independente, nosso programa cultural aqui para discutir temas e polêmicas da cultura, de vários temas da arte. E começando aqui no nosso programa, eu queria dar aqueles recadinhos iniciais, né, para você compartilhar o nosso programa que está na playlist, todos os nossos programas do Zuela. Zuela, o programa depois da análise política, o programa mais antigo da Causa Operária TV, nós começamos em 2016, tem vários programas lá com entrevistas, temas, debates culturais, e também para você se inscrever no canal da Causa Operária TV e nos ajudar a fortalecer, portanto, a nossa imprensa revolucionária, independente, e você também pode mandar seu superchat, seu super sticker, se tornar membro do canal e assim contribuir financeiramente conosco. Hoje, aqui no Zuela, estou com o companheiro Antônio Vicente. Muito boa noite, Vicente. Boa noite, Henrique. Boa noite, companheiros. Boa noite, Carlota Dandan, não é? Nossa primeira... A companheira está aqui já mandando um alô. Nós temos alguma audiência, hein? É isso aí. Hoje a gente vai falar, como sempre, né, Vicente? Temas polêmicos aqui. Só avisar que o companheiro Cacau hoje não pôde estar presente, mas semana que vem estará de volta aqui conosco. Antes da gente entrar no nosso tema polêmico, eu queria perguntar para você, Vicente, se você acompanhou aí o 1º de maio, nós estivemos lá com força total na Praça da Sé, com a bateria Zumbi dos Palmares, né? E foi um ato muito combativo, né? Juntou aí mais de 2.000 pessoas na Praça da Sé. O ato foi até o Teatro Municipal. Imagino que você tenha acompanhado aí as fotos, as imagens, né? Eu acompanhei, sim, principalmente hoje lá no reunião de pauta, né, com as meninas e Márcio, né, a Tavanina e a Isadora, eles mostraram bastante fotos, né, imagens, né, e eu estava também agora há pouco, né, vendo lá o Rui falar no TV 247, né, na análise que ele faz lá, análise da semana lá no 247, ele falou uma coisa assim, né, porque toda hora que fala assim, que o pessoal foi para a rua, aparece alguém, mas isso é constante, né, pelo menos uma pessoa fala, mas que responsabilidade, tal, né, e o Rui disse, olha, você não precisa sair na rua, né, às vezes você não tem condição, eu por exemplo, eu não tenho, pode parecer até cínico eu chegar aqui na tela e falar, vai para a rua, quando você vai, não, não vou, mas é que eu não ando direito, não é? Eu manco bastante da perna direita, que já me viu lá no CCBP, sabe que eu ando de bengala, eu tenho dificuldade de subir aquelas escadas todas, tudo que eu faço eu tenho que fazer sentado, né? E mesmo sentado, depois de 1h30, eu já tenho que me levantar, tal, porque começa a doer bastante. E essa pandemia, o pessoal fala lá da coronavírus, né? Coronavírus, isso pegou, claro, muita gente, mas isso superlotou os hospitais, e pessoas que faziam outros tratamentos, né, foram tão prejudicadas quanto, né, eu fui uma dessas pessoas, né, então eu já era para estar fazendo a 3ª infiltração no quadril, e isso, imagina, né, o estado em que eu fiquei, e outras pessoas com problemas muito mais graves, né, então eu sou a favor de que vá para a rua, desde que se vá com segurança, como as pessoas têm ido, não é, do partido. Eu tenho visto isso nas transmissões, não é? Então, eu creio que é o seguinte, o argumento de que todo mundo, o trabalhador braçal, ele está ali, né? Proletariado clássico, como diz assim, aquele pessoal da carteira assinada, tal, né? Que vende a força de trabalho pesada, né? Não tanto a força de trabalho intelectual, mas o braçal, né? Esse pessoal está todo na rua, né? Então, essa que é a questão, né? Fica um julgamento um pouco hipócrita, né? E eu vejo outros jornalistas, outras pessoas falando que a prática da esquerda é outra, né? Mas que prática é essa, né? Ficar em casa, né? Enquanto a direita se articula nas ruas, né? Isso que eu estou falando pode parecer até uma repetição de um mote, não é? Mas não é uma repetição mecânica, né? Existe uma consciência aí, né?
Você diz assim para a esquerda não ficar em casa, mas o trabalhador está saindo. Você diz, então, o que é a esquerda, afinal de contas, né? Então, vamos deixar bem claro, esquerda pequeno burguesa. E o que acontece com essa questão de você sair na rua, né? Se a esquerda não sai na rua, quem é que vai sair? Vai sair a direita. Que foi o que aconteceu. Então, a gente tem que ficar muito atento, né, com esses discursos e tudo mais, para poder tomar uma posição assim que seja no mínimo combativa, né? Essa minha posição. E então, assim, dada essa explicação, uma questão pessoal, né, que eu acho que precisa de muitos companheiros, não é? Ou por uma questão de idade, ou porque tem uma questão de problema respiratório, e acaba não indo na manifestação. Mas isso não quer dizer que você vai tomar uma atitude e falar, não, eu não vou, então não pode ir. Não é isso, não é? E eu gostei bastante do que eu vi, achei que estava o pessoal bastante animado, né? Se eu pudesse andar ainda, eu ia querer estar lá na bateria do Guido Palmares, eu ia achar o máximo, né? Mas são as contingências, inclusive até da idade, né? Então é essa posição. Oi, tô passando. É isso aí, agora sim. Eu tava com dificuldade de ligar o microfone aqui. É isso aí, Vicente. Também acho. E o ato de 1º de maio mostrou aí que é preciso sair às ruas mesmo. Não tem muito por onde, né? Como disse. Não adianta ficar em casa. E o povo quer sair na rua também. E a gente precisa sair na rua da maneira que for melhor, que for mais segura, mas se mobilizar. E o PCO, né? Agora, com a vitória que foi esse 1º de maio, nós estamos preparando já um ato para o dia 3 de julho, né? Um ato na Avenida Paulista, né? Que a gente espera que seja maior ainda do que foi o 1º de maio, e levantando aí as reivindicações necessárias, né? O auxílio emergencial, a quebra da patente das vacinas, fora Bolsonaro, fora o fim da privatização dos Correios e tudo mais. Se você tira o Bolsonaro, você resolve boa parte desses problemas, né? Mas não é só tirar o cara, né? Tirar Bolsonaro, a chapa inteira, sabe? Denunciar, mais do que denunciar esse tipo de fraude, né, que vem acontecendo, né? Mas isso daí a gente fala o tempo inteiro, né? Bate bastante nessa tecla, né? Exatamente. E fica aí já, então, o convite para o pessoal participar no dia 3 de julho e participar da mobilização para o dia 3 de julho, né? Porque não basta só ir lá no ato, mas se o pessoal puder ajudar a mobilizar, convocar, distribuir panfleto, colar cartaz, fazer ligações, tudo isso daí ajuda também, né? É essencial para o trabalho, né, de mobilização aí que nós estamos preparando para o dia 3 de julho. Vicente, vamos começar aqui com os nossos temas culturais. Na hora que a gente nossa vinheta estava indo para o ar, eu vi aqui o seguinte, que hoje faz 1 ano da morte do grande Aldir Blanc. Hoje faz exatamente 1 ano, né? Inclusive, quando o Aldir Blanc faleceu, nós fizemos um programa especial aí sobre ele, com o Fernando Cesari, que é um parceiro, conhece ele, um sambista aqui de São Paulo que conhece ele, que nós, inclusive, já entrevistamos aí nos primeiros Usuela, e com a participação também do J. Camelo, que é um grande fã aí da obra do Aldir Blanc, e registrar aqui, faz 1 ano que, justamente, ele faleceu vítima do Covid, né? E desde antes, inclusive, dele ter morrido, né? Mas desde então, a gente vê aí muitos artistas que morreram por conta da Covid-19. Foi uma coisa bastante marcante isso, muitos artistas morreram, sem contar a crise toda, né, que a pandemia tem gerado aí para os artistas que dependem, né, dos bares, dos shows, né, das apresentações nas ruas e tudo mais, né. Essa pandemia tem atacado particularmente os artistas, mas registrar aqui 1 ano da morte do Aldir Blanc. Eu, inclusive, eu vi aqui um pouquinho antes da gente entrar, né, como eu falei, estava quase rolando a vinheta já, e eu vi quem falou, quem eu vi lembrando isso aqui nas redes sociais, foi o companheiro Douglas Germano, compositor aqui de São Paulo, que, inclusive, tem música aí em parceria com o Aldir Blanc, que nós entrevistamos também já no Usuela,
E eu vi aqui, ele registrou aqui um ano da morte dele, eu falei, não, vamos falar isso daqui que é importante. O Douglas Germano, inclusive, que esteve no ato, né? No ato no sábado lá com a gente. Bom, é isso, Vicente. Só para, não sei se você quer comentar alguma coisa aí, só esse registro aqui de. O Aldir, eu não tenho as datas, né? Assim, acho que você também foi até pego de surpresa aí falando do Aldir Blanc, né? A gente teria até preparado, trazido algumas letras dele. Né? Eu lembro uma vez aqui no Usuela que eu trouxe o Caça-Raposa, né? Que é uma letra que ele falava assim da tortura, da perseguição à esquerda, e quase que não parece que é isso, não é? Mas aparece ali, tipo, o coração vermelho, tal, claro, o coração é vermelho. Mas no caso lá, ele tem uma, uma conotação bastante forte, né, dessa conotação do vermelho associado ao comunismo. Né? E a questão da caça-raposa, tudo isso que seria a caça-raposa é a caça, né, à esquerda. Mas eu me lembro, assim, quando eu era moleque, assim, era, né, era do long play, né? E eu fui com meu pai na Avenida São João, lá tinha uma loja de discos, né? E ele comprou o primeiro álbum dele, e do álbum dele é ótimo, é um cacófato, né? Ele comprou o primeiro disco do Aldir Blanc e do João Bosco, né? Que depois que você começava a falar que era João Bosco e Aldir Blanc, porque antes o que tocava nas casas era o João Bosco. E era justamente esse daí, né? O Caça-Raposa. Eu não sei se estou confundindo o Caça-Raposa ou o Garoto de Briga, mas acho que é o Caça-Raposa mesmo, que começou a se notabilizar por causa daquelas canções, né? O Kid Cavaquinho, o Ronco da Cuíca. Eu acho que eu estou confundindo os dois álbuns, né? Eles foi um ano depois, logo depois do outro. E aí eles Regina que gravou, né? Que gravou essas canções de Frente pro Crime. E devagar ele, bala com bala, e devagar ele foi sendo conhecido, né? E aí teve a cisão dos dois, né? Acho que naquele álbum Linha de Passe, né? Que ainda tem as últimas canções com o Aldir. E depois o João Bosco seguiu uma carreira mais pessoal, né? Mais individual. Mas as canções do Aldir são fantásticas, né? Se você vai acompanhando, ele recupera uma canção de protesto no Brasil, né? E ele refina aquilo, né? Quando você pega o Ronco da Cuíca, tal, aquilo são tudo sugestões, né? O Ronco da Cuíca é quase uma convocação para a luta armada. Se você prestar atenção na letra, a canção vai meio que por aí, né? Quem mandou parar a cuíca é coisa dos homens, né? É tudo palavra de ordem, né? Que tem naquela canção. E várias outras, que de Cavaquinho, também é na mesma toada, né? De Frente para o Crime é uma crônica, né? A pessoa morre ali e o mundo vai se desenvolvendo, né? E aí ele sempre aproveita para falar um pouco de política aqui, um pouco ali. E eu gosto também a maneira como ele aborda assim, essas relações meio neuróticas da classe média, né? Classe média burguesa, carioca, em que ele tem uma canção dele que geralmente são aqueles boleros, né? Que era uma coisa assim que tinha sumido da canção brasileira. E ele e o João Bosco trouxeram aquilo, né? Dois para lá, dois para cá. Isso é a canção do Aldir Blanc também. É aquele que foi tema de novela, que falava minha cor é mestiça, minha pedra é mestiça, minha cor é amarelo, né? E tem uma fantástica dele que fala assim que ele esqueci o nome da canção, né? É uma salsa que ele fala que a menina se refere assim, o arquipélago das sardas nas costas nuas, que loucura. E vai por aí, né? Os sambas que ele fazia, né? O linha de passe, né? Que é aquela coisa do futebol, né? Enfim, né? É um compositor que merece assim bastante respeito, atenção, né? E se hoje assim ele está fazendo um ano da morte, assim, é lamentável, né? Que ele tenha partido assim também por uma questão outra vítima da epidemia, né? Mas assim, lembrando dos momentos dele vivos, assim, foi um grande compositor, né? Um grande letrista. Um dia vamos preparar, assim, a gente fala do Aldir, a gente traz, assim, fala das canções, né? Pega os álbuns do, do que ele fez com o João Bosco e outras que ele não fez também, né? Aquela composição lá, o Catavento e Girassol, a letra é dele, né? E é uma letra fantástica, né? É uma relação burguesa, né? Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho, né? Se eu não me engano, ele era psicanalista, né? E essas questões, assim, elas vão aparecendo, né? A história do sumidouro do espelho, isso é bem questão de terapia, né? Ele oscilou muito, né? Desde falar de macumba, né? E
até falar desses conflitos da classe média, né? Ele é um compositor sensacional, né? Foi bom lembrar desse. Exatamente, Vicente. Fica aí a nossa lembrança, então, acho que ele é um grande compositor, um grande letrista. Nós falamos dele, inclusive, recentemente aí, nós temos um podcast sobre o Gonzaguinha, né? E eles são da mesma geração, eles participaram... Né? Eles participaram... Nessa época, o Gonzaguinha é muito bom. Exatamente. Eles participaram daquele movimento universitário, movimento de... Me deu um branco agora o nome do movimento deles, né? Que no final dos anos 60 aí, e deu caras muito bons. A gente começa a falar de improviso, assim, você falou do Gonzaguinha, né? O Gonzaguinha, havia uma piada na época que dizia assim, que tudo tem um lado bom na vida, né? Menos um disco do Gonzaguinha. Para a piada fazer sentido, o pessoal tem que lembrar o que era o disco, né? Tinha o lado A, o lado B. Isso é uma bobagem, né? Ele tem canções fantásticas, né? E tem uma canção que chama João do Amor Divino, que é sensacional, que é um cara que é profissional de suicídio. Esse é um dos grandes álbuns dele, né? Exatamente. Tem aquela sambas, né? Uns sambas bonitos que ele fazia, né? Ele é muito bom, né? Eu curto o Gonzaguinha. Outro também que é assim, o pessoal zoa muito com ele, é o Ivan Lins, né? Que é do mesmo movimento, né? Isso. Tudo bem que tem umas babaquices no Ivan Lins, assim, que não dá para você engolir. Mas, olha, aquele álbum, o disco, não sei qual dá o cacófato pior, né? O álbum dele é o disco dele. Mas, enfim, nos dias de hoje é bem legal, mano. À noite, tem uns arranjos bons, ele fazia lá com o Gilson Peranzeta, ele tem uma banda de músicos muito boa. Eu me lembro que essa banda começou a ganhar um destaque, e aí ele mandou os músicos embora, né? Ele fez uma banda mais vagabunda, né? Aí era o Fredera, lembra? O Fredera, esses músicos que tocavam com esses caras também parece que eram desse movimento. O Fredera, que era o guitarrista do Ivan Lins nessa época, foi guitarrista do Raul Seixas, ele tem um disco que chama Aurora Vermelha, né? Que é super de música instrumental, né? Com toda essa abordagem assim de esquerda, né? Já na música instrumental. Então havia todo isso se perdeu, né? Nós temos que fazer um programa aí, chamar o pessoal lá que fala de música, né? Juntar todo mundo no Usuela aqui para a gente lembrar dessas épocas, porque tem coisa muito boa aí, cara, muito boa mesmo, e a gente deixa passar, né? Fica parecendo que só tem tropicalismo no Brasil, né? E de uma série de outros, tropicalismo e bossa nova, né? Tudo bem que isso tem sua importância, claro, mas tem outros vieses aí que a gente tem que perseguir, né? Exatamente. Bom, Vicente, vamos para nossas outras polêmicas aqui. Só dar uma boa noite para a Stefânia Robustelli, muito boa noite. Para o Tuizin Tosi, o Carlos Adustos, a Silvia Mirro, o Sem Chance, Clarete Arias e o Rob Silva, que estão acompanhando aqui o nosso programa. Seguinte, Vicente, estávamos nós, né, desavisadamente, abrimos aí a capa do jornal o Globo do dia 24 de abril, né? E não é que a capa do jornal o Globo tinha 3 matérias no mesmo dia falando sobre a Semana de Arte Moderna brasileira, né? E isso daí chamou muita atenção nossa, porque a Semana de Arte Moderna faz 100 anos no ano que vem, né? Fevereiro do ano que vem. Né? E, logicamente, que a imprensa burguesa, né, já está preparando uma série de matérias sobre isso, que é natural, né? Não só a imprensa burguesa, nós também vamos preparar uma série especiais aí sobre isso, né? Dando a visão revolucionária, marxista do movimento da Semana de Arte Moderna, que foi importantíssimo. Mas o que chamou muita atenção foi que, de repente, do nada, num dia, foram 3 matérias de uma vez, e todas elas com um cunho depreciativo, né, da Semana de Arte Moderna. Né, aquelas manchetes, ainda que o conteúdo da matéria não fosse assim totalmente crítico à Semana de Arte Moderna, eram aquelas manchetes que procuravam dar um tom
depreciativo, né? Então, só para vocês sentirem um pouco, eu vou ler as 3 manchetes, né? Nós vamos fazer um pouco o programa de hoje, vamos procurar assim, mostrar como que a imprensa burguesa, né, ela é pérfida, né, na hora que ela quer fazer uma determinada campanha, uma propaganda, né? Inclusive na cultura e na história. Então, nós temos aqui o seguinte, Vicente. Uma matéria diz o seguinte. Semana de Arte Moderna de 22. Especialistas põem em xeque hegemonia historiográfica do evento. Né? Então, quer dizer, depois eu vou entrar no conteúdo, mas é assim, assim, para dar a entender o seguinte, tá? Sabe aquele negócio todo que, né, o pessoal diz? Tem muita gente que contesta, não é bem assim, né? Qual que é tem uma pulga atrás da orelha aqui, vamos ver do que se trata a Semana de Arte Moderna, porque provavelmente tem muita gente que discorda do que é dito, etc. e tal. Aí tem uma outra que é o seguinte: Minas ajudou a depurar caipirice, entre aspas, dos modernistas, dizem pesquisadores. Essa matéria, inclusive, assim, só o título, ela procura dar um ar depreciativo, embora, né, eu nem vou entrar aqui no problema do caipirismo, né, mas a matéria, na verdade, é uma pesquisa sobre uma matéria sobre uma pesquisa, né, que relata a importância da viagem que os modernistas fizeram, junto, inclusive, com o poeta francês importantíssimo, Blaise Sanders, que eles fizeram no interior de Minas Gerais para visitar as obras do Aleijadinho, etc. Então, que é uma pesquisa até normal, né? Você pesquisar qual que é a influência neles, etc. e tal. Só que o conteúdo da matéria do Globo é um conteúdo depreciativo, meio que dando a entender assim, olha, esses caras aí, eles eram os inferiores e se eles não tivessem feito essa viagem, eles não seriam o que são. Né? E, por fim, uma matéria aqui de um pesquisador que diz o seguinte: mito do brasileiro é opressor, né? Diz Rafael Cardoso, estudioso do modernismo, que já entra mais diretamente numa questão mais identitária. Né? Bom, isso aqui é para citar, assim, essa aqui é uma entrevista, né, com esse pesquisador, né, segundo o relato aqui do Globo. Mas chama muita atenção, né? 3 matérias, né? Sendo que nós estamos ainda há 1 ano do centenário da semana, e as 3 com um tom depreciativo, né? E aí a gente estava conversando, e a gente nota também, né? Eu já ouvi isso, inclusive de pessoas de esquerda, que é aquela coisa que é a seguinte: esses caras aí, eles não têm tanta importância assim como dizem, né? Não é bem assim, eles estavam errados nisso, naquilo, tal. E aí vem o Globo e coloca a coisa também nesse ponto de vista, né? Por exemplo, aí eu já entrando um pouco nas questões, nos detalhes, né? Que uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi no que a matéria do Globo chama de paulistocentrismo da historiografia modernista. E eles pegam uma frase do José Lins do Rego, grande escritor, né, da chamada geração de 30 do modernismo, que diz o seguinte: para nós do Recife, essa Semana de Arte Moderna não existiu. Só que é aquele negócio, né, uma frase solta, e que, do ponto de vista factual, né, não tem nenhum. Você não necessariamente precisa fazer uma interpretação, digamos assim, moral dessa frase do José Lins do Rego. Né? Afinal de contas, ele está em Recife, ele estava em Recife, a semana aconteceu em São Paulo, naquela época não tinha redes sociais, é até mais ou menos natural que para eles a coisa tenha chegado de maneira diferente. Né? Só que você já vê aqui o pessoal usando para provar a suposta paulistocentrismo da Semana de Arte Moderna. Mas aí eu já jogo para você, Vicente, para a gente começar o debate. Por que, né, que o Globo, qual que é o interesse do Globo em ficar depreciando a Semana de Arte Moderna? Porque, logicamente que, como todo movimento cultural, né, ele é um movimento contraditório. Isso é óbvio, né? Você tem várias
vários... Ele não é um movimento político, né? Então, o movimento político você critica com base nas concepções políticas daquele movimento. O movimento cultural, por mais que ele tenha determinadas posições políticas, e ele normalmente tem, você deve criticar principalmente pela importância cultural daquele movimento, né? E procurar entender as contradições e tudo mais. Bom, afinal de contas, nós estamos no capitalismo, né? Essa discussão parece muito parecida com a discussão que a gente já fez sobre o negócio das estátuas, né? Então, por exemplo, essa estátua aqui, ela representa Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral invadiu o Brasil e é responsável pela morte dos índios, né? Acaba com a história do Brasil. E assim por diante, né? Bom, a Semana de Arte Moderna existiu, é um movimento que faz parte da história, tem uma importância inegável, né, influenciou aí muita gente. Sem ela, inclusive sem o que foi levantado ali, a arte, né, brasileira seria muito diferente do que é hoje, né? Provavelmente ela não teria a mesma importância que tem hoje. E aí, porque ela seria paulistocentrista, você deveria retirar essa importância toda, apagar isso daí, apagar essa importância, né? Porque seria, supostamente, na cabeça de alguns, paulistocêntrica. Bom, eu passo a palavra para você, que eu já falei bastante aqui. Oi, Henrique, vou tentar ajudar um pouco aí na nossa conversa, né, na nossa discussão, porque isso daí também merece que a gente prepare um programa só para falar disso, né? Eu não li as matérias, né? Não li as matérias, então eu vou falar assim, baseado nessa nossa conversa aqui, que a gente está tendo até ao vivo, né? Embora a gente tenha se preparado um pouco, o conteúdo, assim, ele está debatido aqui, quase que a gente está meio que improvisando essa história, porque também precisa de uma pesquisa, né? O que aconteceu. Veja, a questão da literatura, que do jeito que ela é ensinada na escola, ela dá uma visão completamente errada de todos aqueles autores, né? Você começar a estudar literatura como se ela fosse algo, não é, que tem uma estrutura interna que não dialoga com a história. Então, eu me lembro que eu estudei tudo isso, né, classicismo, Camões, etc., depois Gregório de Matos, Padre Vieira, mas sem a menor contestação historiográfica. E eles ensinavam, mais ou menos, como se houvesse uma independência da literatura, e que elas seguiam, olha, veja que ingenuidade, né? E que coisa mais, assim, tosca, né? Mas era como se ensinava, né? Não sei se ainda se ensina, se isso melhorou, né? Mas quando eu aprendi, era assim, na década de o quê? Final da década de 70, começo da década de 80. Você tinha o movimento apolíneo, que era mais racional, e o dionisíaco, que era mais festivo, mais erótico, mais inconsciente, o que é uma bobagem, né? Aí você desvincula a literatura da história e dá para ela uma autonomia que fica assim, no fundo você está dizendo que tem um momento assim mais racional e um momento mais delirante, o que é uma bobagem, porque isso convive, né? E eu me lembro que um professor meu de literatura falava assim, a literatura é como um ser vivo, né? Né? Ela é uma o ser vivo que fica, né? Mais racional, mais emotivo. E olha que explicação mais tosca, né? E aí você vai dando uma independência desses autores como se eles existissem independentemente uns dos outros, como se não houvesse uma política que sustentasse tudo isso daí, né? Quando você tem a política, né? Quando você tem a política, você tem esse suporte político, você entende melhor. Veja bem, né, a literatura, ela tem assim, suas formas literárias, que até certo ponto, vamos dizer, você pode discutir a evolução do soneto, do Petrarca até hoje, né, sonetos experimentais, soneto visual, vai fazer uma linguagem sobre as estruturas, não é? O Trotsky, lá no Literatura e Revolução, ele fala sobre isso. Ele fala que existe uma perspectiva autônoma da literatura que você estudar assim. Ele chega até a dizer que o formalismo russo dá conta disso, mas ele não dá conta dessas relações com a história, que são as que vão determinar essas formas e o assunto que essas formas vão tratar, né? Por que só falta aparecer coisas do tipo assim,
que o barroco brasileiro ele é baianocêntrico, e o nosso arcadismo assim, ele é mineirocêntrico, e o romantismo ele vai ser aí eu já não sei do Rio de Janeiro, quem nasce no Rio como é. Eu já esqueci, querido Henrique, você vai ter que me ajudar aí. Enfim, você começa a inventar um monte de nome. Fluminense, você disse? Fluminense. Isso é bem da academia, né? Pegar esses nomes, pegar um radical e juntar com uma palavra, aí você vai ter o neopalistocêntrico, paulistocêntrico, e isso, em suma, não quer dizer muita coisa, não é? Por que aparece na Bahia, né, o barroco? Porque naquela época você tem lá uma concentração de dinheiro, né, baseada na cana-de-açúcar. Qualquer estudante de literatura vai dizer isso para você que estuda mais profundamente. Em Minas, isso coincide, não é, com o ciclo do ouro, né, com o ciclo assim, das pedras preciosas, tudo que vai acontecer ali. Né? Aliás, todo mundo fala assim mal do Borba Gato, né? Um dos caras que foi até Minas, né, que adentrou até o centro do Brasil, né, que foi além do litoral, foi ele. Foi ele, assim, que foi praticamente um rebelde na época, assim, ele desafiou o rei, foi para lá, né? Enfim, isso, Borba Gato já é outra história, né? Mas vamos para essa história aí da literatura. Quando você vai ver o romantismo, etc., as primeiras escolas, a imprensa, começa a funcionar no Brasil por causa da família real ter mudado para cá. E a causa, você vai pegar a causa nas guerras napoleônicas, na Revolução Francesa. Então, tudo isso está acontecendo, né, na história, e isso vai suportar, né, a literatura. Então, ela se concentra, né, essa literatura, veja bem, né, não estou falando da literatura de cordel, não estou falando do samba, não estou falando de outras formas de expressão literária, vamos dizer assim, elas têm uma escola própria, tá certo? Mas não é essa escola que se notabilizou na academia, que é a da conta dessa literatura. Quer falar de soneto, balada, madrigal, que é o que eles faziam, né? Romance, né? Você pode ver que até quando você vai na literatura de cordel, aquelas fórmulas todas lá que tem martelo, embolada, tudo isso é diferente, né? São formas literárias próprias daquela escola, igual no samba, samba de roda, samba partido alto, né? Tudo isso tem uma forma de ser própria, né? Você vai discutir essa literatura acadêmica, tem o soneto, tem a balada, o romance. Nessa forma literária que você precisa de suporte acadêmico, vai ir para onde tem dinheiro, é onde você vai ter o núcleo acadêmico. E no caso de São Paulo, o modernismo ele acaba florando aqui por uma questão. Isso não é ser paulistocêntrico, isso é você acompanhar o movimento da infraestrutura econômica, né? Então, isso é importante de ver quando você faz análise literária, né? Você pode pegar aquela forma literária e colocar ela assim, ela não está sobrevoando aí. Então, quando você faz esse tipo de crítica, veja bem, o problema dessas críticas, eu acho, Henrique, que elas têm um pouco de razão, mas a razão que elas têm, ela fica enviesada nesse discurso, assim, que eu não sei, talvez esses textos aí sejam diferentes, mas tudo que eu vejo é uma informação um pouco tosca, porque, assim, havia mulheres que escreveram no século XIX, havia um monte, certo? Por que elas não acessam o mercado? Algumas acessavam, é uma questão, assim, do patriarcado, mas então o que você faz? Você vai lá, faz uma pesquisa, você levanta essas autoras, coloca isso em discussão, certo? E aí você problematiza isso de uma forma mais coerente, né? Eu tenho amigos, assim, do Recife, né, que falam assim, né, que você fala modernismo quando é São Paulo e regionalismo quando é fora de São Paulo. Essa nomenclatura, ela tem enviesada, por um lado, não é? E que lado que enviesa isso? Justamente esse lado econômico, né? Que vai fazer como se diz, essa divisão, essa separação. Então, o que você deve fazer? Havia literatura circulando pelo país? Provavelmente, não é? Havia algum diálogo com alguma corrente da Europa que apontaria para uma vanguarda, etc. Havia uma influência da região. Eu acho que tem que fazer essas pesquisas, mas não pode ser levado desse jeito. Tipo, falar paulistocêntrico, isso fica bobo, não é? Fica algo bem bobo, porque você tira o foco da questão econômica e coloca o foco numa questão assim do tipo, não, porque os paulistas estão indo em cima. É isso, moçada, porque não tem em cima de ninguém. Isso é uma deriva do dinheiro.
se amanhã, vamos levantar uma hipótese aí, eles vão descobrir, assim, vamos supor, você descobre petróleo lá no Mato Grosso, né? Aquilo vira assim, tipo, a capital cultural do país. Eu garanto para você que a questão das comunicações, a Globo vai mudar para lá, eu garanto que tudo vai confluir para onde tem essa fonte, não é? Então, eu acho que precisa melhorar isso tudo aí. Agora, essa história de caipirícia aí, faça-me um favor, né? Do que as pessoas estão falando, né? Isso é uma forma, assim, de você menosprezar, né? Menosprezar esses caras. Quem que é caipira aí? O Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, sabe? Isso tem um cabimento, não é? E tem mais esses caras, eles são grandes poetas. Você pode até chegar e dizer, olha, o Mário de Andrade, assim, no Clã do Jabuti, já não é tão mais legal quanto era no Pauliceia Desvairada. Pauliceia Desvairada é um livro fantástico, o prefácio é muito bom, em que ele vai explicando o modo de composição dele, é bem interessante, né? Depois acho que veio o Losango Kak, né? Estou falando assim meio de memória, eu posso estar errando. Bem um livro bem interessante. E depois ele dá uma, digamos assim, ele dá uma orientação mais assim nacionalista, né? É um nacionalismo que volta mais para a recuperação do folclore e tal, porque isso tem sua importância, né? Você precisa ter essa memória, né? E para você conhecer o seu país, para você ver qual é a tradição, não é? O que é, né? O que você está fazendo, né? Então, acho que, sei lá, né? Ele foi um folclorista importante, né? Ele não escreveu, acho, se eu não me engano, o primeiro livro de história da música, né? Escrito por um brasileiro foi dele, né? E o Oswald é sensacional, né? O Oswald, ele tem uma noção. O Oswald, ele fez crítica, ele foi um dos primeiros a falar do Eric Satie, que era um músico, assim, né, europeu, não é? Que era polêmico, não é? Ele não tinha aceitação da maioria dos músicos, assim, eram músicas muito pequenas, né? Era uma harmonia bastante sofisticada, né? Uma condição melódica muito diferente. O Oswald sacou que aquilo era interessante, né? Mas não é só ele, não é? Quer ver uma coisa? A Patrícia Galvão, por que o pessoal não fala da Pagu? Não é? A Pagu, a gente estava com a Pagu, ela foi uma militante ativa, né? A Pagu, assim, eu lembro que acho que num dos usuários que a gente estava conversando, quando teve aquela polêmica com a São Francisco, lá com o Jornal do Homem e do Povo, ela recebeu o pessoal à bala, tá certo? Ela não era uma bunda mole, sabe? E ela foi, ela se misturou com o proletariado, no sentido não de mistura burguesa. Vamos dizer assim, ela foi ver o que era. Parece que ela trabalhou em fábrica, ela foi presa pelo Estado Novo, aí precisaria levantar melhor a vida dela. Ela escreveu um dos primeiros romances socialistas do Brasil, lá, o que a gente gosta de falar, né? Como é que chama? Parque Industrial. Isso, o Parque Industrial, né? Que faz uma discussão socialista da questão proletária, né? Não trata aquilo como se fosse... Ela trata politicamente, vamos dizer assim, e diretamente da questão, né? E é claro que não é o primeiro livro a falar do trabalhador, mas se eu não me engano, nessa questão da greve, de como ela trabalha a questão, é o primeiro, né? E nos costumes, ela fez história em quadrinhos, coisa que raramente as pessoas se lembram. As críticas de música que ela faz, né, são mais inteligentes que a do Mário. Isso o Augusto de Campos já apontava, né? E ela falou em Schoenberg no Brasil. Pensa bem. Você pega o que o pessoal falava na época de música, pensa bem. Ela traduziu o Ionesco, né? Então, ela fazia, sabe, esse pessoal que faz as tais performances, né? Deu tanto problema, tantas pessoas foram perseguidas, ainda são, né? Tem lei contra isso, olha aqui. Ela fazia isso, né? Então, ela é uma figura sensacional, né? Que fica aí apagada, né? E aí o pessoal prefere pôr autores burgueses, mas é outra discussão. Mas então, né? Por que falar mal desse pessoal, né? Vamos levantar a bola deles, né? Vamos trazer para o conhecimento desse pessoal que estava aí. Quem foram esses autores, né? O Raul Bopp, né? O Cobra Norato é uma obra fantástica, né? E o Manuel Bandeira é sensacional, né? Você vai pegar coisa muito boa desses caras. E você tem que, hoje, quando você vê esses autores, você lê o Manuel Bandeira, você fala, mas é grande coisa. Não é grande coisa, você tem que ver a época dele. Aí fica uma grandíssima coisa.
Ele estava dialogando com um pessoal muito bocó, sabe? Muito reacionário. Tinha com aqueles sonetos, com aquela poesia assim bastante empolada, né? Então, isso precisa ser colocado melhor, né? Precisa ser discutido melhor. E por que o pessoal, em vez de ficar falando isso, não vem aqui trazer, por exemplo, levantar os nossos poetas simbolistas, né? Por que não vem discutir realmente o modernismo mais a fundo, sabe? E pegar uma frase como essa aí do José Lins do Rego, né? Ela é deslocada, assim, ela não quer dizer nada, né? O que ele estava querendo dizer com isso, né? Então, quer dizer, peraí, quer dizer que o cara, desculpa, eu não sei, mas quer dizer que o cara acha que porque os caras foram para Minas, viu Aleijadinho, isso descaipirizou os caras. Pelo amor de Deus, né? O Mário de Andrade era um professor de piano. Que é isso? Os caras estão falando, né? Ó, o Vila Lobos era um caipira, então, né? Quem mais que era caipira aí? O Oswald, né? O Oswald. O Oswald é sensacional, ele mudou a poesia, né? Olha, você tem uma ideia, o Oswald, nem na época, essas informações estou dando meio de cabeça, precisaria ser melhor. Mas o Manuel Bandeira, parece que ele organizou uma antologia da poesia brasileira. E ele não colocou o Oswald, né? Porque o Oswald sempre foi meio esse calcanhar de Aquiles, né? Que ele não fazia aquele verso convencional, né? Até nisso ele mudou. Passaram-se algumas gerações para que ele realmente tivesse o devido valor, né? E até hoje, você pode ver, eu não estudei Oswald na faculdade, né? Eu estudei Mário, né? Estudei o Mário de Andrade, Manuel Bandeira, mas o Oswald, ele é pouco, não sei se é muito antigo, né? Faz 20 anos que eu fiz faculdade, mas 20 não, até mais, mas ele, esconder a idade, né? Faz uns 30 anos ou até mais, para falar a verdade. Então é isso, né? O Oswald, ele influenciou mais a poesia. Essa poesia, por exemplo, do Cacaso, da Ana Cristina César, a influência do Oswald é direta, né? Aí você vê que como ele é plurívoco, né? Você vai perguntar lá para os concretistas, eles também vão falar do Oswald, né? Mas duas coisas muito diferentes, né? Tem essa mesma influência. Tropicalistas falam bastante do Oswald de Andrade, né? Enfim, né? Ele é uma figura central, moçada. Agora, né? Vamos respeitar o Oswald, né? Às vezes eu fico puto, porque a literatura estrangeira, às vezes pega umas figuras assim, bastante de segunda mão, né? Faz toda uma propaganda em cima desses caras, né? Que tem sua importância, claro que tem, mas, né? Eu acho o Oswald tão importante quanto o Ezra Pound, quanto o Mallarmé, quanto esses caras todos aí. E por que eles não falam mais do Oswald, né? O Manuel, e o Manuel Bandeira é fantástico, né? No que ele perde, por exemplo, para um poeta como o Rimbaud, né? Perde pouco, né? Mas você fica sempre nessa... E aí tem o negócio da influência, muito mais para a gente falar, né? Mas, sei lá, vou passar a palavra para você, para a gente continuar a falar disso. Eu queria complementar, sim, Vicente, mas antes só dar uma boa noite para o pessoal que entrou aqui depois também, que eu já tinha dado os boa noite. Silvia Mirro, a Monique FC, que está aqui com a gente, boa noite. O Tuizinho Tosi, eu já tinha falado, a Stefania também. Nelson Roro está perguntando sobre a Universidade de Férias. Vamos entrar em contato com ele aqui para dar maiores informações. A Universidade de Férias, a Universidade Marxista, Democracia, Revolução e Socialismo foi adiada para julho, né? Então, já aproveito aqui a pergunta do Nelson Roro para explicar isso daí. Também, boa noite para o Sou Eu, acho que eu já tinha falado. Que mais que está aqui com a gente? E mandar um abraço aqui para o Tata Catuvangessi, nosso amigo, que inclusive já veio 2 vezes no Zuela com a gente. Ele está falando aqui com o perfil da TV Tumbanci. Mandar um abraço para ele, né? Importante aí, lutador das causas aí da cultura e das religiões de matriz africana. Então, mandar um grande abraço aí para o Catuvangessi, nosso companheiro, aqui assistindo a gente no Zuela. E também responder a Monique, que está perguntando se o Vicente é o professor de linguística, que eu lembro que a primeira vez que o Vicente participou do Zuela, a Monique perguntou se era o Vicente professor de linguística da USP, porque ela teve aula com você, Vicente. Então,
Eu acho que, sim, ela está falando de você, agora ela confirmou aqui. Mas, completando o que você falou, é o seguinte, fica muito claro aí, pegando você levantou várias características aí do modernismo, né, a importância, a radicalização estética, formal, né, dos modernistas, e eu acho que a única explicação aqui para o Globo estar atacando os modernistas nesse momento, até meio que de graça, né, o que mostra também que o ano que vem, né, com o centenário da Semana de Arte Moderna, eles vão falar muita abobrinha sobre o modernismo. Então o que ganha mais importância ainda, a gente falar bastante, né, dando a nossa visão sobre a questão do modernismo. Eu queria lembrar, inclusive, que vai ter uma universidade marxista com o companheiro Rui sobre essa questão do modernismo, falando do modernismo e da situação política em 22, que tem muita coisa, né? Tem a criação do PCB, tem o levante do Forte de Copacabana, é um ano também que já está na preparação da Revolução de 1930, então é um período muito importante historicamente para o Brasil. Nós vamos ter uma universidade marxista especial sobre essa questão do modernismo no ano que vem, aproveitando aí o centenário. Mas eu acho que, visto tudo isso, a única explicação aí para o Globo estar já, né, preparando essas abobrinhas sobre a Semana de Arte Moderna é justamente por conta da importância, por conta do caráter revolucionário que tem a Semana de Arte Moderna, né? Eles têm um caráter muito revolucionário, muito radical, né? Tanto do ponto de vista estético, mas eu estava conversando com o Vicente aqui, né? As vanguardas do século XX, elas têm uma característica comum, que é a seguinte, né? A busca pelo radicalismo estético, né? Cada uma, ao seu modo, buscou, né, uma forma, né, cada vez mais radical que pudesse expressar o conteúdo radical daquele período, que era um período de uma enorme crise do capitalismo, né, e um período muito revolucionário também, né, o início do século XX. E a maior parte, se não todas as partes, ou pelo menos a parte mais consciente dessas vanguardas, elas chegaram à conclusão de que a busca por uma forma radical, ela deveria ser acompanhada por um radicalismo político também, né? Por isso que uma boa parte das vanguardas, né, ou como eu falei, pelo menos a parte mais consciente dessas vanguardas, elas se enveredaram para posições políticas radicais, principalmente, né, muitas delas se ligaram aí ao comunismo, né, apoiaram aí a Revolução Russa, já depois aí de que o stalinismo tinha tomado conta da União Soviética, muitas delas se ligaram ao trotskismo, como é o caso, né, do André Breton, né, de muitos surrealistas aí, e como foi o caso, inclusive, dos modernistas mais radicais, como, por exemplo, a Pagu, que o Vicente citou, e o próprio Oswald de Andrade, que chegou a se casar com a Pagu, e que ele foi do Partido Comunista, mas ele chegou também a se aproximar do trotskismo por conta dessa relação que ele tinha com a Pagu, né? Então, eles buscavam aí um radicalismo muito grande, político também, porque eles perceberam, e eles estavam certos, que eles só iam conseguir, de fato, um radicalismo na forma que eles estavam buscando se eles se ligassem, né, às formas políticas mais radicais possíveis. E por isso também que uma parte dessas vanguardas foi para o fascismo, né, porque o fascismo é a expressão antagônica, né, de direita, de extrema direita, também de um radicalismo político, né? E até eu aproveito aqui, né, como gancho para falar que, para quem ouviu aí o quarto caderno de hoje, né, que vai ao ar, é podcast que vai ao ar todas as terças-feiras às 15 horas, a gente falou justamente sobre o verde-amarelismo, que é a ala direita, né, do modernismo brasileiro. Aqui está, o verde-amarelismo, a ala direita do modernismo, e aqui em cima tá pequeno, mas está escrito o seguinte:
a pré-história do movimento integralista. Né? Assim como o fascismo italiano, uma das origens do fascismo italiano foram os futuristas, né? Foram os militantes do movimento futurista italiano, que acabaram depois formando o fascismo, né? Não vem só daí, obviamente, o fascismo, né? Ele tem outras origens também. Mas os intelectuais que estavam em torno do futurismo, eles foram para o fascismo, eles ajudaram a constituir o fascismo. O integralismo, que é o fascismo brasileiro, ele foi formado também, uma das origens dele, vem justamente da ala direita do modernismo, que são aí, né, aqueles que criaram esse movimento verde-amarelismo, que era um movimento para se contrapor ao movimento pau-brasil, né, do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade, do Alcântara Machado, da Tarsila do Amaral, que era a ala esquerda do modernismo. Né? E dessa ala direita faziam parte, não é porque eles eram de direita, a gente já explicou aqui, que eles eram maus poetas, pelo contrário, dessa ala direita tinha aí o Guilherme de Almeida, né, que apelidado Príncipe dos Poetas, Cassiano Ricardo, Raul Bopp, né, e o Plínio Salgado, que era um bom escritor, né, não era assim, pelo que eu conheço, não sei se o Vicente conhece melhor, mas pelo que eu conheço, ele não era um grande poeta, mas ele foi um escritor importante aí né, na época, e foi o principal líder do integralismo, foi o fundador do integralismo, e ele era um modernista, né, um representante da ala direita do modernismo. Então, voltando ao caráter, né, revolucionário do modernismo, a burguesia está agora usando, e me parece usando, como sempre, como ela tem feito, como a burguesia tem feito já há algum tempo, né, recentemente, usando o identitarismo para atacar o modernismo. Né, e atacar o modernismo justamente porque ele tem um caráter revolucionário. É um episódio da história do Brasil, não só pelo modernismo, mas por tudo que aconteceu naquela época, tem um caráter muito revolucionário. Então eles vêm com esse papo identitário, né? Eles falam, né? Na matéria do Globo, falam o seguinte: teve um movimento modernista também em Goiás, teve um movimento modernista no Pará. Tudo bem, maravilhoso, não tem problema nenhum. Eu não duvido, inclusive, que fossem ótimos artistas. Agora, o que isso daí tem a ver exatamente, né, com o fato de que a Semana de Arte Moderna tem uma importância, né? E, né, eles levantam uma coisa para poder atacar a outra, né? Como se as coisas, inclusive, né, não tivessem ligação uma com a outra. Né? Esses movimentos eles surgem, inclusive, de maneira mais ou menos concomitantes, né? Agora, também é natural, como você está no capitalismo, você está num país como o Brasil, que é um país super, como se diz, super desigual, né? É mais ou menos natural que, né, os intelectuais do Sudeste, de São Paulo e do Rio de Janeiro, né, se colocariam aí na proa desse movimento. Mais ou menos natural. É injusto? Alguém pode dizer, pode ser injusto, claro. Mas a gente está no capitalismo, né? O que você quer também, né? Você quer fazer milagre, né? O capitalismo é injusto em si, né? E não é, isso daí não pode servir para você, né, encobrir a importância que teve esse movimento todo, né? E eu acho que uma das explicações, né, se não há explicação para esses ataques aí do Globo, é justamente esse caráter revolucionário da Semana de Arte Moderna. E eu já aproveito que a gente já está nos 15 minutos finais de programa, Vicente, para levantar outra questão, né? A burguesia, e eu vejo que a esquerda repete isso muito, adora também falar mal das coisas importantes que o brasileiro fez, né? Então você tem um escritor de uma importância assim gigantesca, como é o Machado de Assis, né? Eu recentemente estava lendo o que o Carpo falou do Machado de Assis, né? E o Carpo ele fala o seguinte: é um pouco inexplicável o talento do Machado de Assis, né? Um escritor que é o maior do escritor brasileiro, inegavelmente, e que é um autodidata, né? Que aprendeu sozinho, veio dos morros cariocas, né? E se tornou o maior escritor brasileiro,
e um escritor que está na altura de muitos escritores, né, importantes internacionais. Isso é fascinante, né? A maneira como o Carpo, que nem é o Carpo, inclusive, nem é brasileiro, né? Ele é um cara que veio para o Brasil e tudo mais. Ele notou isso daí. E hoje em dia você vê muita gente se desfazendo, né, do Machado de Assis. Ele não era tão bom assim. Muitos chegam a falar que ele era racista, umas besteiras, né? Inclusive, aproveitando que no Jornal Causa Operária dessa semana veio aqui uma matéria no Caderno Cultural, né? O legado do defunto autor, né? Uma matéria especial sobre Machado de Assis. Eles fazem isso também com o futebol, né? Brasileiro. Eles fazem isso com o Santos Dumont, que inventou o avião, mas que, na verdade, foram aqueles irmãos norte-americanos lá, e por aí vai, né, Vicente? Oi, a gente está na reta final, né? A gente começa a conversar, notei tanta coisa. Monique, sou eu mesmo. Eu estava vendo aqui no site, né? Que talvez você tenha me conhecido numa época que o meu rosto ele era o contrário. Eu tive cabelo já, né? Eu tinha um cabelão e tal, era até parecia heavy metal, cantor de heavy metal. E não tinha barba, né? Aí depois, né, inverteu, né? Eu raspei a cabeça e a barba cresceu. Vejam, eu sou professor de linguística, né? Minha área é semiótica. E quando eu falo de literatura é por causa da formação geral em letras, né? Que eu acho importante. E também eu gosto muito de literatura, né? Eu acabei fazer linguística, semiótica, foi um caminho acadêmico, né? Mas até por falar dessa questão acadêmica, eu queria completar uma coisa. Sabe, que eu acho que é uma das causas dessas discussões também, se não uma causa, ela pega carona nisso daí, né? Burocracia universitária, assim, né? Eu estava vendo lá o curso do Rui sobre o stalinismo, né? E ele falando da burocracia ser aquilo que administra as pessoas e não as coisas. A universidade é isso, né? Em pleno época assim que a universidade está sendo atacada, né? Atacada de uma maneira assim frontal, não é? Com ministros da educação que são verdadeiros debilóides, né? Analfabetos, figuras assim que saíram assim das portas do inferno, né? Em vez da universidade tomar uma posição, não é? Uma posição mais de vanguarda nisso tudo, o que eles estão discutindo é a progressão horizontal na carreira, eles não chegam a discutir, não é? Por exemplo, a eleição direta na USP, por exemplo, a eleição direta para reitor, chefe de departamento, não é? Eleição para diretor da faculdade, tudo isso é muito enviesado, não é? E como os alunos sempre costumam dizer em assembleia, em bate-boca, eles têm razão, as instâncias dos alunos são muito mais democráticas que as dos professores, né? Aqui é um paradigma tosco, né? Uma espécie assim, de um sub-stalinismo, porque aquilo é muito tosco, uma burocracia assim, horrível, e você não consegue se mover lá dentro, né, em torno dessa burocracia, e por uma competitividade idiota, eles ficam dando nota, essa tal nota CAPES que eles dão, isso é tão idiota quando você dá estrelinha para um aluno do pré-primário, sabe? O professor, ele trabalha por escambo, sabe? Ele ganha um certificado, ele põe numa bobagem que eles chamam de currículo Lattes, né? Que é tão uma ofensa assim ao Cesare Lattes, que foi um grande físico. Então você vê assim, um público assim, infantilizado. E para que isso, né, uma burguesia infantilizada, e para que isso continue funcionando, você tem que ter esses intermináveis debates. É um modelo teórico novo que aparece, é um autor que fala alguma coisa, sabe? E às vezes são autores assim bastante incipientes. E essa questão da literatura, com esse paradigma identitário, isso é outro paradigma burguês que entra na universidade, e aqui eles começam a repensar, né, toda a literatura em cima desse paradigma, sem discutir esse paradigma antes, né? Então eu vejo assim muita gente falando essas coisas assim, estapafúrdias, né? E então eu acho que muito acadêmico pega carona nisso aí, né? Pega carona. Eu fico aqui distraindo com o chat, né? Às vezes eu me perco, mas é meio. Quando eu olho para cá é porque o chat está daqui. E não tem muito disso, né? E outra coisa também que tem que ficar clara, assim, o poeta ele não é um político, não é? Às vezes você tem um poeta que tem uma formação política, mas via de regra ele não é, né? Então, às vezes o cara fala umas bobagens de política, mas aí você não pode assim tentar ser um poeta, né?
você tem que cobrar do analista político, né, essa coerência. O poeta, você tem que polemizar com ele, né, mas não cobrar dele isso. A dele mesmo é outra história, né, se bem que eu acho que ele deveria prestar contas, né, para essa questão política com mais de seriedade. O pessoal de letras que está aí vendo, eu queria sugerir um livro assim, que raramente é sugerido lá na faculdade, né, pelo menos na USP, que é o Literatura e Revolução, do Trotsky. Eu, quando li esse livro, ele mudou a concepção que eu tenho de analisar a literatura. Ver a presença do proletariado na literatura, por que ele não aparece? Por que, por exemplo, boa parte da poesia brasileira, assim, ela fala do camponês, né? Ele não fala do proletariado. O proletariado, quando ele aparece, ele está sempre assim, ele não é de luta, né? Ele é o bêbado que cai da construção, não estou menosprezando a canção do Chico, não é nada disso, mas é o que aquela canção fala. Não é um proletariado fazendo a revolução, né? É um cara que é bêbado da construção. O proletariado revolucionário vai aparecer muito tempo depois numa música do Chico, que ele nem gravou, que chama Linha de Montagem. Ele fala das greves do ABC, lá ele fala assim, ópera, operário, linha de montagem. O MPB4 que gravou essa canção. Se eu não me engano, a música é de um daqueles músicos do Clube da Esquina, né, que tocava com o Milton Nascimento. Depois de falar de improviso, né, a gente tem que pegar a informação aí do que vem na cabeça, né? Mas boa parte, né, da poesia e da canção, falar de operário é muito raro, né? E quando fala, é o operário que é atropelado, é o cara que vem para é o camponês que vem para a cidade e se arrepende, né? Então, assim, tudo isso é muito interessante. É um livro fantástico, sabe? Eu estou vendo o que a Silvia falou. Muito PDF na internet, lá você acha facilmente. O Trotsky escreve muito bem, certas soluções que ele seria um excelente professor de literatura, né? Trouxe aqui também de curso de literatura, né? O pessoal vai oferecer um curso aí sobre modernismo, né? É só ficar atento assim, né? Eu estou estudando, eu com o Henrique, assim, a gente com a Marília, né? A companheira Marília, o tempo inteiro são planos que a gente faz de fazer um curso, não é? Discutir literatura e revolução do Trotsky, né, mostrar um pouco disso aplicado na literatura brasileira, como é que apareceria, né, analisar, por exemplo, o Chico Buarque, o Caetano, né, o capitalismo de um modo geral em função dessa concepção de literatura que você não tem, né, que dá uma leitura bastante interessante, né, você vê lá o Trotsky falando do Mayakovsky, Pushkin, gênio total, e não falando assim, ele discute forma, né, ele falando de pés de verso, quer dizer, ele sabia do que estava falando, né, e ele polemiza, né? O pessoal que faz letras aqui, claro que já estudou Jacobson, né? O modelo das funções da linguagem, né? O Trotsky polemiza com esses caras, e as polêmicas na universidade você não estuda, né? É como se isso não tivesse existido, né? O Trotsky vai chamar essas teorias do Jacobson de aborto insólito, né? Então você vê assim o quanto essa discussão poderia pegar fogo e quem sairia ganhando, né? É claro que são os alunos, claro que é uma discussão, né, acadêmica, que sairia dessas bobagens que fica discutindo ali, tipo, né? Não, se eu mostrar para vocês as discussões assim, o Kafka iria ficar de queixo caído, né? Tamanha o lixo burguês discutindo a bobagem burguesa, assim, levada às últimas consequências, né? E essa história do Machado, isso é uma coisa séria, assim, né? O Machado, o jeito que ele é ensinado na escola, ele é ensinado de uma maneira assim bastante tosca. Você tem que mostrar o Machado como um crítico profundo da sociedade, né? E os contos do Machado, nos contos, não é? Eu nunca li conto melhor que o do Machado de Assis. Os contos que ele faz, de um modo geral, é uma obra de arte, né? É uma obra de arte, assim, é absurdo o que ele faz ali, não é? A Chinela Turca, aquele conto genial, né? A Causa Secreta. A Causa Secreta é um dos melhores contos, acho que já escritos em língua portuguesa. E vai por aí afora, né? Todo conto que você lembra do Machado, e os romances, né? Não estou falando só do Memórias Póstumas em diante, né? E aí a Garcia, A Mão e a Luva, Insurreição, que é o primeiro livro do Machado, é um livro muito bom, né? E eu acho que falta ver isso. O Machado tem uma posição mais progressista, né? Até o Alencar, assim, o José de Alencar, que foi na época assim, um pouco reacionário, vamos pensar assim, né? Defendeu a escravidão, etc. É um grande escritor. As pessoas não mostram o que tem de interessante no José de Alencar, assim, o que tem ali de... por exemplo, as peças de teatro do Alencar foram proibidas, né, por questões morais, né?
Então, vocês vejam, assim, tudo isso, né? Todos esses autores, assim, você tem que complexificar melhor, né? A universidade, assim, ela tem essa caretice mesmo, porque ela tem enviesada por uma série de discursos, né, que só reforça, assim, os pontos de vista burgueses em relação à literatura, né. Eu não tenho nada contra, assim, você estudar Clarice Lispector, mas seria legal um curso, assim, por exemplo, de Carolina de Jesus, não é? Por que não, não é? Tem muita coisa interessante lá no Quarto de Despejo, até no jeito dela escrever, que vale a pena, né? Claro que tem muita coisa que você tem que polemizar, mas isso é a função, né, da academia. Agora, o fim da picada, né? Eu vejo, assim, muito autor pé de chinelo, né? Pé de chinelo, que eu estou falando, assim, escritores vagabundos, coisa de época, sabe? Umas figuras, assim, ultra-reacionárias, que ficam reclamando de tudo, assim, autores reclamões, né? Tipo assim, tipo com bunda mole, que não faz nada, só escreve merda falando mal de tudo, acha que literatura joga merda no ventilador. Um dos autores preferenciais é o Machado. Eu pergunto por quê, né? Aí você vai lendo a coisa tosca que esses caras escrevem e compara com o conto do Machado, né? Você vê, isso não tem cabimento, né? O que você não pode é deixar que essas figuras caretas capturem o discurso do Machado e transformem num discurso próprio. Isso eles vão fazer com tudo, né? O que cai na mão desses idiotas vira idiotice, né? Então, eu acho legal, assim, por exemplo, uma das coisas que me aproximou do PCO foi isso, foi uma discussão em torno de literatura que eu não vejo em nenhum outro partido político. Né? O PSOL não discute isso, o PT não discute isso, né? Você não tem essa discussão. Né? Quando a gente faz, por exemplo, reunião, né, de comissões aqui internas do partido, a gente discute literatura, discute George Orwell, discute o Graciliano Ramos, discute um monte, não é? A maioria das pessoas aqui do pessoal tem formação em literatura. A Natália tem, o João tem, a Marília tem, a Larissa agora entrou em literatura, está fazendo faculdade lá na USP. E várias outras pessoas. O Rui tem formação em literatura, né? O Afonso tem. Então, isso dá uma. Pode ver que no jornal da Causa Operária sempre tem algo falando de literatura. Sempre tem algum texto, sempre tem. Então, essa valorização do Brasil é importante, sabe? Nós temos uma literatura de primeira mão. O Glauber Rocha, né, que é um cineasta de primeira mão também, ele no nível de Godard, de Buñuel, de Tarkovsky, ele está no nível desses caras, né? Não só ele, os Ganzella também, né? Está no nível de Kubrick, eu acho fantástico o que esses caras fazem. Né? Eles só não fazem mais porque é um cinema de terceiro mundo. O Glauber falava que se filmasse toda a literatura brasileira, a gente teria a melhor filmografia do mundo, e eu concordo sim, né? Nós temos uma literatura fantástica, pega aí o próprio Juvenis do Rego que o Henrique mencionou, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, né? E você pega todo esse aí vai mudando a gavetinha, né? Eu começo a esquecer, mas pega o Oswald, tem romances fantásticos, Serafim Ponte Grande, Memórias Sentimentais de João Miramar. O Serafim Ponte Grande é um romance de vanguarda, ele escreveu antes do Cortázar, e você pode ler os capítulos em qualquer ordem. É o mesmo esquema lá do Jogo do Amarelinho. Eu queria sugerir uns filmes aí, já que a gente está falando de modernismo, acho que está na internet. Pega lá O Homem do Pau-Brasil, do Joaquim Filho de Andrade, acho que está no YouTube. Lá é a vida do Oswald, né? Tá bastante assim, sofisticado, né? É a Itala Nandi, eu esqueci o nome do ator, mas o Oswald, por exemplo, ele é vivido por um homem e uma mulher. Então, são essas duas vozes. O Oswald são sempre a Itala Nandi, eu esqueci o nome do autor, desculpa. E aparece a Patrícia Galvão, aparece o envolvimento político dela. O filme Pagu, né? Esse eu não sei se está no YouTube, que é da Carla Camurati, que a própria Carla Camurati faz o papel da Patrícia Galvão, mostra tudo isso. Mostra ela sendo presa, o engajamento político que ela teve, né? Então vale a pena, assim, ir atrás dessa informação aí para fomentar um pouco essa literatura. Eu concordo quando o pessoal fala que não é muito estimulante, né? Estudar literatura na universidade fica... Universidade é livre, exposição de teoria, análise de teoria, interação. O pessoal brinca muito nos campos. A Marília escreve, né? Ela escreve poesias muito boas, né? Eu já li as que eu gostei muito. Essa questão do foco, né? Do foco literário que você dá, né?
eu, depois de ter contato assim, com a militância e tal, e isso abre sua cabeça para análise literária, para análise sociológica, né? E para análise linguística, né? Você começa a ver assim essas teorias que o pessoal estuda na faculdade, né? Estudar, por exemplo, assim, teorias que faz com que a linguagem se desvincule da sociedade, são teorias ultra-reacionárias, são as que emplacam, são as que mais emplacam, né? Por isso que o pessoal assim, não quer discutir política, né? Como não quer discutir política se você está discutindo ciências humanas, né? É o fim do mundo. Isso aí, Henrique, passou a palavra. Acho que hoje a gente achou que ia falar pouco, né? Ia Verdade. Agora, né? Literatura é um assunto fascinante. Exatamente. Está tendo alguma festa aqui perto de onde eu tô? Eu não sei qual é, mas tudo bem. Eu não sei se tá vazando aí pro microfone. Mas para a gente encerrar, é só dar uma boa noite, então, o pessoal que entrou aqui depois, que eu já tinha dado boa noite. Desta vez eu consigo, tá aqui com a gente, boa noite. Carla Silva, o HP Stretch, o Purple Haze, também tá aqui com a gente, o Alex Leftwing, a Maria Aquino, e eu acho que é isso. Bom, agradecer, então, o pessoal aí que acompanhou a gente no Zuela, e dizer que semana que vem a gente está de volta, né, Vicente, com mais um tema polêmico aqui na Causa Operária TV. Sempre para melhorar, porque o Kaká faz falta, hein? É verdade. O Kaká tá de volta já na terça. Essa aí vale a pena com ele aí, porque ele faz a lição de casa direitinho, né? Ele vem com os temas aí. E ele também outro que manja de literatura, né? É verdade. Bom, o Kaká tá de volta na terça com a gente. Mas é isso então, Vicente. Boa noite, a gente se vê na terça. E também boa noite pro pessoal. Terça-feira a gente tá de volta, mais um Usuela. Fiquem ligados aí na nossa programação. Hoje, excepcionalmente, não haverá resumo do dia. Então fiquem ligados aí. A gente se vê na terça-feira que vem. Muito boa noite para vocês. Amanhã eu tô de volta 8 horas no Rádio Peão. Até mais, pessoal.